Olá, pessoal, seja bem-vindo a mais um capítulo aqui do nosso podcast Papo Saúde. Hoje eu, Rafael Facundo e o Dr. Ibrahim Cavalcante trouxemos dois convidados aqui ilustres, né? Grace Feijão e o Paulo. Vamos estar falando um pouquinho de cada momento relacionado à cirurgia. O Paulo recém-operado e a Grace já com 12 anos de cirurgia bariátrica. Por favor, vamos aí se apresentar, né, Grace? Primeiro as Claro. mulheres, né, Paulo? Sim, claro. Prazer aqui estar com vocês, contar um pouquinho aí sobre a minha trajetória, né, de bariátrica e saber um pouco mais, tirar mais dúvidas aqui com vocês. E do Paulo, se apresenta aí. Diz o que é que tu faz. Pois é, sou Paulo Bragança, comunicador, turismólogo, influenciador digital. Tô tocando o projeto Atitude Saudável, né, onde eu convido os profissionais a falarem um pouco de saúde, né, como forma de inspirar as pessoas a terem novas atitudes na vida, né, atitudes que levem uma vida mais saudável, né. Vai sair vídeo com o Dr. Rafael, hoje saiu. Essa semana saiu o vídeo com o Dr. Ibrahim, enfim, sempre buscando, através dos profissionais, trazer informação, orientação. Às vezes pessoas que são gordinhas, que se inspiram em mim por conta da cirurgia ou por conta de emagrecer, né? Querem ter alguma dúvida, então, através desses vídeos passam a tirar as dúvidas, se orientarem através de profissionais competentes que estão fazendo parte do Atitude Saudável. É isso aí, Paulo. Assim, você e a Grace são convidados hoje porque vocês estão em momentos bem diferentes. Tu tá recém-operado, tá com 14 dias, né? Sim. E a Grace tá com 12 anos. 12 anos. E também tem uma outra coisa que é você tem um tipo de cirurgia bariátrica que é o sleeve, e a Grace tem um tipo de cirurgia diferente, que é o bypass. E é uma dúvida de todo mundo, assim, é geral. Como é que é a cirurgia? Qual é o melhor? Quais são os prós e os contras do sleeve, do bypass? Como é que é o pós? Como é que é o pós? Muita gente tem medo do pós-imediato, como você tá agora, assim, se eu vou poder trabalhar, vou poder ir pra academia, vou poder dirigir, quando é que pode comer, como é que é a dieta. E tem gente já, como tá com você, Grace, que a preocupação é, e as vitaminas? Cai mesmo, as vitaminas diminuem, o cabelo cai, ou então tem anemia, como é que é o controle do ferro e dos exames. Então, assim, vocês têm peculiaridades bem diferentes, estão momentos diferentes, são cirurgias diferentes, mas dá pra gente abordar bem aqui quais são as principais dúvidas que os pacientes têm. Como o Paulo falou também, vocês são influenciadores e o que eu vejo muito lá na clínica é o poder de influenciar pro bem as pessoas na luta contra essa doença que é a obesidade. Então, assim, mostrar exemplos bons, como o seu, Grace, que é um exemplo fenomenal. Tu perdeu quantos quilos, hein? Eu perdi 55. E tá com 12 anos, né? Tem 12 anos. Fala um Então- pouquinho da tua trajetória, Grace. Assim, a gente vê que um receio muito grande, né, no pós e nesse pós de longo prazo é o reganho de peso. Sim, Então, sim. mas eu queria que você falasse um pouquinho da tua trajetória com a cirurgia, né? O que te motivou, na verdade, a tomar essa decisão da cirurgia e como foi esse pós e o que te faz também, assim, o que faz você manter, né, esse resultado até hoje, esse resultado belíssimo aí. Pois é, então. São 12 anos de cirurgia e eu, durante a vida inteira, eu digo, por 20 anos, eu lutei contra o efeito sanfona. Né? Fazia dietas loucas, tentei todo tipo de tratamento, todo tipo de remédio e tudo, e nada dava resultado, né? Então era engorda, emagrece, 6 meses eu estava no peso, 6 meses eu estava com outro peso. Eu chegava a ter crise de identidade por conta disso, né? Então, a cirurgia bariátrica eu fiz quando eu tinha 35 anos. Então, já estava com um quadro assim, de depressão, já não conseguia fazer minhas coisas, já estava com esteatose hepática grau 1, pré-diabetes, a família do meu pai toda diabética, né? Um início aí de hipertensão, hérnia de disco. Então, tive aí, eu estava com IMC 38 na época, tive a indicação para fazer bariátrica, estava pesando 120 quilos e a técnica na época era bypass, né? Não existia ainda o sleeve. Mas assim, foi uma decisão muito difícil, não vou dizer que foi fácil, não foi. Eu tinha muito medo mesmo, mas era aquela coisa, eu queria ter qualidade de vida, né? Daquele jeito que estava, não rolava mais. E eu sempre fui uma pessoa que eu
amava esporte, praticar esporte. Já gostava de corrida antes da bariátrica, mas sempre que eu estava muito acima do peso, eu não conseguia praticar esporte porque eu me deprimia, né? Ficava aquela coisa, né? Sentia vergonha dos julgamentos, né? Na academia, aquelas coisas, né, que a gente tem. Então, fiz a cirurgia, tomei a decisão, eu digo, vamos mudar. Mas eu fui muito certa de que ali era só um start. E que eu queria realmente ter uma rotina de atleta, de esportista, assim que fosse liberada. E assim eu fiz até hoje, né? E eu digo para todo mundo assim que me segue, né? Que eu gosto muito de compartilhar conteúdos em forma de humor, né? Porque eu acho que deixa tudo mais leve, mas também muitos vídeos motivacionais. E eu sempre digo que o esporte, ele mudou completamente tudo. Foi a virada de chave. E que me fez até hoje não ter reganho de peso. Né? No máximo, assim, tem aquela oscilaçãozinha, às vezes de uns 3 quilos, né? 2 quilos por conta de hormonal e tudo. Mas tem a questão do ganho de massa magra também, que me ajudou bastante. E eu sempre digo, ó, o esporte, você vai fazer bariátrica, foca no esporte. Assim, nesses 12 anos, nesse período todo, em nenhum momento, em nenhum dos anos desses 12, você teve um reganho maior que 10 quilos, 15 quilos? Não tive, porque eu nunca parei de treinar, te juro. Eu só parei de treinar quando eu torci o pé e fraturei um ossinho, né, mas eu ia para academia de botinha. Eu ia treinar de botinha. Então, assim, eu não consigo ficar sem treinar, porque o treino, para mim, virou uma terapia. Virou uma terapia. Virou prioridade, né? Virou prioridade. Não existe a possibilidade de eu não treinar. Né? Se eu tiver com raiva, eu vou treinar. Se eu tiver feliz, eu vou treinar. E também porque a gente sabe que quando a gente faz musculação, a gente pode gastar mais calorias, né? E tal, consumir. Pode ali comer uma coisinha, pode né? Comer um pouquinho mais. Pode se mimar, né? Se mimar. Tipo isso. E tu, Paula, você me conta um pouco como é que era a tua história com a obesidade e o que foi que motivou a decisão para poder tomar a iniciativa de fazer a cirurgia? Como foi? Qual foi a gota d'água, assim? O que é que te perturbava tanto na obesidade que teve essa ideia e botou para frente o projeto aí de fazer a cirurgia? Pois é. A questão da obesidade sempre me incomodou. Nunca gostei de ser gordo, né? Tem muitas pessoas que levantam a bandeira de gordo, é bonito, não sei o quê. Pra mim é o contrário. Pra mim, gordo não é sinal de saúde, gordo não é beleza. Não, é o meu ponto de vista, né? Claro, cada qual tem seu ponto de vista, mas pra mim, gordo não é sinal de saúde. Pelo contrário, né? Eu, quando gordo, e o estopim, principalmente por conta da minha cirurgia, foi pressão alta por muito tempo, né? O remédio, cada vez tendo que atualizar o remédio da pressão, porque os remédios não estavam mais fazendo efeito, os remédios cada vez ficando mais caros. Aí, agora esse ano, já tentei a cirurgia faz 2 anos atrás, o plano de saúde não autorizou, por conta de carência, e agora, graças a Deus, deu certo. Mas agora, o estopim de novo para tentar mais uma vez, pré-diabético, né, e tendo que fazer alimentação restrita por conta de carboidrato. Aí a médica da família falou, ou você realmente segue na bariátrica, e volta, né, o processo e segue na bariátrica, ou você vai ter que começar toda uma reeducação que envolve a parte de açúcar e carboidrato. Eu falei, não, vou falar com o Dr. Ibrahim novamente e retomar o processo, né? Fez todos os exames que precisavam e, graças a Deus, no mesmo dia que a gente apresentou os exames e o laudo foi aprovado, e pelo Dr. Ibrahim, na terça-feira seguinte já tinha feito a cirurgia, mas eu tinha algumas questões de trabalho, aí fui resolver primeiro. E assim, por coincidência, uma das minhas referências também muito próximas no quesito saúde sempre foi o meu tio, né? Uma pessoa que professor de educação física, mais uma pessoa professor de educação física que era acima do peso, né? Isso para a mente da gente dá um pouco de choque, né? Como é que pode professor de educação física acima do peso e tal e tal e tal? E diabetes, todos esses problemas, coração, tanto é que infelizmente ele veio a falecer há poucos dias. Mas por quê? Porque era uma pessoa que não se cuidava. Eu já me via nele antes de acontecer essa situação, né? Que ele estava vivo até a minha cirurgia, né?
Ele faleceu semana passada. Mas eu me via nele essa situação, uma pessoa que não se cuida, que não quer uma melhora para si, como qualidade de vida, porque qualidade de vida, saúde, é tudo isso, né? Você tem um corpo melhor, uma saúde melhor, né? Você vive melhor, você não tem aquela questão de pressão psicológica, né? Ah, eu tô gordo, uma roupa não cabe em mim, eu não consigo subir uma escada, o outro que tá olhando para mim com cara feia, me recriminando, é tanta coisa envolvida que envolve saúde e não saúde, então é tanta coisa que a gente bota na balança, que pesa tantos anos brigando, como a Grace falou, dietas que a gente faz, é com nutricionista, é a dieta do shake, é a dieta do sol, da lua, a gente faz tudo que for dieta para tentar, mas às vezes o psicológico não ajuda, acontece alguma coisa, aí a gente começa a seguir, começa a fazer uma atividade física, mas tudo desanda por alguma situação. A gente precisa... Aí chega numa situação de pessoas, como talvez seja o caso dela também, que a gente precisa de uma força a mais. Não que a cirurgia seja tudo, não é tudo. Depende muito da gente, depende do psicólogo. Tanto é que eu falei que eu não é psicólogo. Essa semana eu tô entrando na faca, vou pra cirurgia, vou precisar da sua ajuda. Eu jurava que eu ia depender dela na primeira semana. E não, eu quase não falei com ela. Então é muito também, às vezes, da nossa cabeça, da nossa força de vontade também, do nosso momento. Eu, graças a Deus, estou já completando já 2 semanas e muito bem. Muitas pessoas se admirando com a recuperação e recomendo às outras pessoas que se sintam acima do peso, não obrigatoriamente fazer a bariátrica, mas que tenham uma atitude para mudar de vida. Converse com um profissional como o Dr. Ibrahim. Dr. Ibrahim, meu histórico é esse, meus exames são esses. O que a gente pode fazer para ter uma melhor qualidade de vida? Dr. Rafael, como é que eu mudo aqui? Né? Buscar profissionais competentes para orientar a ter uma nova vida. Porque você continuar a mesma vida de sempre, de estar em casa sem fazer nada, sem fazer uma atividade física, só comendo, só engordando, a cabeça não ajuda, a gente não consegue trabalhar, a gente não consegue estudar com a cabeça mais tranquila. Então, são muitas coisas, doutor Ibrahim, que juntaram a fatores para chegar nesse momento de fazer a cirurgia, que estou muito feliz, graças a Deus, tanto com a cirurgia, tanto com a recuperação. Comecei a fazer os vídeos nas redes sociais exatamente para inspirar outras pessoas que estão se sentindo acima do peso ou que de repente estão um pouco desconfortáveis por outro motivo. Até algumas mudanças, né, que busquem profissionais para ter essa mudança e melhorar a vida, né, melhorar a qualidade de vida, que acima de tudo, num dia a dia tão estressante, né, Grace? Eu acho que a gente tem que trazer um pouco de alegria, tem que trazer um pouco mais de saúde para a gente conseguir viver melhor, né? Você fala uma coisa que é impressionante. Como muda o tratamento quando a gente perde peso. É uma coisa assim, é triste, né? Porque a gente sabe o preconceito que a gente sofre. Quem nunca, né? Já chegou na loja, não tem nenhuma roupa para você. Eu já ouvi isso diversas vezes, né? Você nem entra, né? Assim. Né? A roupa que me escolhia, e eu cheguei a ponto de eu cheguei na Riachuelo, não tinha, só tinha uma roupa, um vestidinho lá, floral, parecia uma cortina. Eu tive que levar. Só tinha aquela maldita, até hoje eu tenho faço não pode mesmo. nem ter estilo, não né? Não pode ter estilo, eu tive que usar o vestido de vovozinha, porque só tinha aquele vestido. Então, a gente tem um amigo também que é triste, paciente, né, gente. que fez bariátrica e também era super obeso, e ele disse que botou uma meta quando foi fazer a cirurgia dele, que era vestir uma roupa da Zara. pronto, O sonho da vida dele é: eu vou entrar na Zara e quero escolher uma roupa qualquer uma e que fique bem, que dê certo, que seja o corte e que fique um bom As pessoas caimento. não imaginam como isso é importante, né, pra gente. Então, assim, isso É a vaidade, um né? aspecto que é super autoestima. importante da obesidade. É que autoestima. A autoestima é a outra, obesidade, gente. ela é uma doença. E muitas pessoas tratam como se fosse culpa da pessoa. Como se a pessoa gostasse de estar com 150, 140 quilos. É óbvio que a pessoa não gosta. E é muito difícil resolver uma coisa que não é sua culpa. Porque você não tem o poder de modificar as alterações metabólicas e hormonais que causam a obesidade. Então, precisa de um tratamento, de uma ajuda. Que pode ser cirúrgico, pode ser medicamentoso. Então, assim, é muito complicado você só com a força de vontade. Força de vontade não é tratamento para obesidade. Então, assim, a pessoa não chega naquela situação porque ela gosta. Não é um estilo de vida a obesidade. Então, assim, não é porque ela quer. E a pessoa sempre tá achada como preguiçosa, Nossa, sempre. como uma pessoa que não sabe comer direito, né? Capaz. Então, incapaz, então fracassado. Relaxado. Porque não consegue. Sendo que tem pessoas que não fazem nada e são magras
porque é a parte genética e constitucional, hormonal e metabólica daquela pessoa. Não é o mérito dela ser magro. Ela já tem um metabolismo e a parte hormonal ajustada. Então, assim, então é complicado julgar nesse sentido também. E uma outra coisa que vocês falaram muito aí também é da parte da autoestima, né? Isso a obesidade bate todo dia. Porque às vezes você tem gordura no fígado, mas você nem sabe que tem gordura no fígado. Então o colesterol tá alto, você não tá sentindo que o colesterol tá alto. Mas a parte do preconceito, da autoestima, de entrar na loja e ter, aquilo afeta seu psicológico todos os dias. Nossa, Então, sim. é uma foto que você não quer tirar, é uma roupa que não deu certo, então você não quer ir para aquele evento, ou então aquele encontro, porque não encontra uma roupa que se adequa. Ou então, as pessoas o que é que as pessoas vão falar de mim? Porque eu tô mais gordo, 10 quilos, sei lá. O que é que aconteceu, o que é que mudou? Eu escuto muito isso no consultório. Deixa de ir à praia. Eu não tenho Deixa um de vídeo. ter relação Eu sexual. não tenho um vídeo Tem meu muita antes, quando eu tava obesa. Eu não tenho um vídeo, porque eu não gravava. Eu tenho pouquíssimas fotos. E às Por vezes isso que eu as tô fotos é sempre só de botando. rosto, né? E por A gente isso que eu olha tô no sempre Instagram, botando as assim, pô, mesmas vai ficar com fotos, foto de porque rosto. eu não tenho pouquíssimas fotos. E aquelas fotos eu tirei porque eu sabia que eu queria, né? Eu disse, eu vou mudar depois dessa foto. Não, e é uma foto assim, se escondendo atrás da outra pessoa. É uma É. foto de vai no Com a aniversário de uma almofadinha pessoa, aqui, né? Clássico. Então, assim, esse aspecto que é psicológico da obesidade é muito cruel, porque ele não lhe deixa livre em nenhum momento do seu dia, né? E depois que você consegue emagrecer e atingir todos os objetivos, você vive uma outra vida, né? E que é isso de foto, você falou assim no Instagram, né? Meus pacientes antes não tem zero foto. Não tem. Depois, pelo amor de Deus, assim, viram Blogueira. um monte de blogueira. É só foto de biquíni, assim. Gente, vocês estão trabalhando no OnlyFans, desse jeito aí aqui é um negócio totalmente diferente. E quando você procura ali no Instagram antes da cirurgia, assim, você vai rolando o feed ali de antes, né? Não tem. Tem não. Mudou, Se assim, você for no meu lá em 2012, você só vê selfie. né? Gato e selfie. Você mudou completamente, assim, o comportamento. Muda mesmo. Nas redes sociais, né, de autoestima, né, de como se vestir, até para poder participar de eventos. E até profissionalmente também tem um grande ganho, porque você falou, né, as pessoas Sim. tratam o obeso diferente. É. Então, para você ter realidade. uma ascensão profissional sendo obeso, é complicado, porque como é que vai ter? As pessoas já diminuem a credibilidade. Então, como é que o chefe vai promover? Como é que sempre tem esse preconceito na sociedade que dificulta demais o tratamento, né? Como é que é a obesidade. Tu já sofreu alguma coisa tipo isso? É isso que eu tava esperando só você falar para mim entrar no assunto. Assim, como influenciador digital, né, já senti muito essa questão do preconceito. Eu acho que muitas vezes quem se destaca pela obesidade nas redes sociais é puxado para o humor, né, acaba a pessoa se deprecia para se destacar nas redes sociais. Isso não é um perfil que eu gosto, né? Então esse espaço eu não tenho, né? As pessoas que chegam, Paulo, bora fazer um trabalho, é pessoal que já sabe do meu trabalho, do meu profissionalismo, enfim, são pessoas mais próximas, olham os números, né? Mas é diferente de pessoa que não conhece do nada. Não, pessoa que conhece do nada, entre o bonitinho magrinho e o bonitinho gordinho, o bonitinho magrinho, que é fitness, que é isso. Esse preconceito sempre acontece, infelizmente acontece. E a questão da roupa, como ela falou, eu tenho duas marcas que eu uso, porque só pode ser o X, eu usava, né, enfim, né? Ou é X ou é Y, mas mesmo assim quando a gente chega, a gente tem que saber qual daquelas roupas que vão estar ali disponível, a cor disponível, mas eu sei que só tem marca X e Y que eu vou caber e vou me sentir bem, mas quando chegar eu tenho que saber se tem a cor que eu quero, se não tem a cor que eu quero. Às vezes estou na correria para ir para um evento, não, vou para o evento tal, vou comprar uma roupa nova, aí vou lá na loja, aí chego lá, ixi, tinha que ser preto, não tem preto, aí, enfim, mas há essa questão, com certeza, do preconceito na hora de contratar, nas empresas, independente de ser influenciador digital, nas empresas também, você vai sentar na cadeira do escritório, você gordo, aí vai ficar, ixi, ele vai sentar ali, vai quebrar a cadeira do escritório, as claro. rodinhas vão sair, não sei o quê. Eu digo isso, lá no escritório tem cadeira de rodinha, se eu sentar na cadeira padrão, as rodinhas vão pular, então eu tenho que ir pra cadeira mais reforçada, infelizmente é isso. Você vai sentar naquelas cadeiras de pé de madeira, que eu não vou dizer o nome, que é de plástico e pé de madeira, ela vai se abrir, com gordinho vai se abrir, então tem
toda uma questão delicada que influencia diretamente no nosso psicológico. É muito complicado ser gordo. Tem gente que levanta a bandeira, gordo é lindo, não sei o quê, não sei o quê. Eu não consigo fazer isso. Também, eu não consigo romantizar. As pessoas podem assistir o podcast aqui e depois me tacar pedra, mas é porque é uma situação que vem do meu coração, do meu sentimento, vem do que eu passo no dia a dia. É algo que eu não gosto, que eu não me sinto bem há muitos anos. Há muitos anos. Tanto é que eu fiz 1001 dietas para tentar emagrecer. Dieta do suplemento. Algumas eu falei de brincadeira, do sol, da lua, mas eu já fiz muitas dietas. Algumas deram certo, mas depois vai o efeito sanfona. Né? Tem que ter essa mudança também do acompanhamento com os profissionais que eu falei. Por exemplo, a psicóloga, ela me acompanha direto. Eu não precisei recorrer tanto a ela depois da cirurgia, mas a gente se fala no WhatsApp. Ela fala, Paulo, tá tudo bem? Doutora Vlad, inclusive. Ela pergunta, Paulo, tá tudo bem? Tá tudo em ordem? Aí a gente vai se falando, mas a gente tem que ter esse acompanhamento, a gente tem que ter essa rede que nos dê força para seguir nessa caminhada. É essencial isso, doutor, com certeza. Não, assim, e a cirurgia é só o primeiro passo. Sim. Na verdade, é o começo, o iniciozinho da transformação, assim, o que vem depois, né, de mudanças comportamentais em relação à atividade física, né, em relação às atitudes, é o que vai fazer a diferença de ter um resultado maravilhoso ou um resultado mais ou menos. Psicológico, olha, é importantíssimo, porque a gente muda tudo. Às vezes a gente vira de ponta cabeça. Então, se a gente não estiver preparado para esse novo eu que sai da gente, você tem que estar com a cabeça boa. Porque senão você fica... Né? Tem muita gente que fica meio perdido. Com certeza. E assim, muitas pessoas acham que a cirurgia é o fim. Né? E eu costumo falar que é o início. É o início de uma nova vida. Né? Porque não vai ter resultado se não houver mudança. Se não houver um entendimento do que era o seu eu no passado e corrigir para um eu novo. Né? Então, a cirurgia é uma possibilidade de renovar, né? De renascer, na verdade. E junto com isso vem a mudança de hábito, né? A importância da mudança de hábito, muitos desafios, né? Então vem muitos desafios também. E também entendendo um pouco disso, né? Dos desafios, eu queria perguntar para vocês, assim, quais foram os principais desafios, né? Os momentos mais desafiadores. A gente tem a Grace com 12 anos, o Paulo com 14 dias. Então, assim, para vocês falarem o momento que vocês... o que vocês esperavam, né, que ia ser mais difícil. Muitas vezes as pessoas acham a alimentação, né, sempre, acho que é quase unânime. Mas o que vocês acreditavam que ia ser mais difícil e o que realmente foi mais difícil para a Grace e para o Paulo que está sendo. Né? Olha, o início é muito difícil, né? É porque você realmente está renascendo, você reaprende a comer. Você vai vivendo cada etapa e superando cada coisa, mas em relação à bariátrica, o mais difícil que eu acho até hoje é o preconceito que tem com quem faz bariátrica também. Isso tem muito na rede social. É impressionante. Eu queria entender por que as pessoas... eu até vi uma postagem assim, ninguém questiona quando a pessoa tem que fazer uma cirurgia cardíaca. Não tem indicação médica. Agora, por que a pessoa que tem indicação para fazer a bariátrica sofre tanto preconceito? É porque é o caminho mais fácil, né? E eu acho isso aí terrível, né? Então, isso me incomoda bastante. E eu gosto sempre de enfatizar nas minhas postagens que a cirurgia não faz milagre, que o que é a mudança de hábito que a gente tem, né, no decorrer do tempo. Agora, uma coisa que para mim é mais difícil, sim, sempre foi fazer dieta. Sempre foi fazer dieta, né? Então, eu sou da linha que mantém uma alimentação equilibrada. Mas como eu venho de uma compulsão alimentar, então é uma coisa que até hoje eu tenho que estar trabalhando. Né? Com o esporte me ajuda, com terapia. Porque quando a gente faz a bariátrica, não adianta a gente achar que eu vou ficar magra para sempre, acabou, não vou mais sentir fome, porque não é assim que funciona. A fome, ela volta, meu amor, e volta com tudo. E volta com tudo. Então, você tem que trabalhar a mente. Então, a questão da compulsão alimentar é uma coisa que tem que ter, que eu estou controlando sempre, né? Então, é para sempre, né? Essa questão que você disse, assim, de fazer dieta, né? É uma coisa que eu falo muito para os pacientes, que assim... Eu não quero nenhum paciente fazendo dieta,
Muito pelo contrário, eu quero que eles cheguem no determinado dia, o qual eles mudaram o hábito. Isso. Porque se não houver essa mudança de hábito, não há sucesso, tá? Você vai ficar sempre naquela pressão psicológica, naquele sentimento pesado do eu estou fazendo uma dieta. Só a palavra dieta, Exatamente. a gente já fica nervosa, né? Assim, eu odeio dieta. Meu A Deus, dieta- quando eu vejo um papel de dieta... A dieta, ela nada mais é do que uma orientação para um período de transição. Então, você vai estar acompanhado, né? É uma coisa que eu prego muito para os pacientes, que eles precisam ficar acompanhado até o qual eles viram a chave, né? O qual tem aquela mudança de hábito. Até porque se perguntarem se eu faço dieta, eu não faço. Eu não sigo um papel. Entendeu? Por quê? Porque eu mudei o meu hábito, eu sei o que eu vou comer todo dia de manhã, no meu lanche, no meu almoço, no lanche e no jantar. Então é uma questão de mudança de hábito. Eu tenho boas escolhas. Isso. O paciente, quando ele opera, ele vai ter... Tem muito essa questão que as pessoas leigas, né, ou mal informadas falam por aí, que você não vai comer, nunca mais vai poder comer alimento X ou Y ou Z. Que na verdade não acontece. O paciente operado, ele vai poder comer qualquer alimento que ele queira. Não importa, qualquer alimento que venha da face da terra. O que vai mudar é a forma o qual ele vai consumir. Aí ele vai ressignificar a forma que ele vai comer. Se ele comia de forma compulsiva, se ele comia em grande quantidade, ou se ele beliscava, ou se ele comia alimentos, né, de alto valor calórico. Então ele vai ter que ressignificar. Ele pode comer um sanduíche, mas esse sanduíche, eu digo que ele vai trabalhar reduzindo danos. Se era um sanduíche com bacon, com molho, com batata, com outras coisas, queijo cheddar, ele vai consumir um sanduíche um pouco menos calórico, com pão, carne, queijo, uma coisa e em menor volume ou menor frequência, mas não deixa de consumir nada. Então, isso é importante entender, né? Que tem uma forma de ressignificar a alimentação, como também ressignificar o exercício. Eu lhe conheço há muito tempo e, assim, eu lhe acompanho e eu sei o quanto você faz exercício e o quanto você vem mantendo o seu peso. Lógico, oscila um pouco para mais, um pouco para menos, que é normal. Você vai tirar umas férias, você, enfim, passa um período sem poder treinar por algum motivo específico, mas sem ter essas grandes oscilações. Não é isso? E aí, voltando a perguntar agora para o Paulo, né, para ele responder, quais são, assim, o que é que você imaginou que fosse o teu maior desafio, né, o que fosse mais desafiador para ti e o que está sendo nesse momento? Porque, assim, as pessoas, elas entram muito na cirurgia achando que realizam a cirurgia e vêm com a ideia, isso vai ser muito difícil, e às vezes não é tão difícil. E aí eu queria que tu falasse um pouco do que tu imaginou que fosse ser muito difícil e o que realmente está sendo ou não. Eu conversei com a doutora Vlad, minha psicóloga, antes da cirurgia. Doutora Vlad, eu vou precisar muito da senhora assim que eu fizer a cirurgia. Por quê? Você entra na cirurgia com a cabeça de gordo, né? Você sai da cirurgia ainda com a cabeça de gordo, né? Apesar de que houve toda uma transformação interna aqui por conta da cirurgia. Mas assim, a dificuldade que eu tinha certeza que eu ia ter, eu não tive. Que eu achei que realmente ia sair da cirurgia e começar a ficar agoniado, porque os primeiros 5 dias ou 6, a dieta é 100% líquida. Aí eu falei, não vou aguentar uma dieta 100% líquida por tanto tempo. Foi super tranquilo, agradeço inclusive a Mazé da Deguste Mais, né, que ela forneceu os caldinhos congelados, né, tanto da fase 1 como da fase 2, e para mim foi tranquilo essa parte líquida. Eu jurava que eu ia ser... Tipo assim, vai ser o fim do mundo, vou precisar muito da minha psicóloga, ter que me ajudar a trabalhar a minha cabeça, e não, assim, eu consegui lidar com isso de forma muito tranquila, a parte líquida, né? Eu tive só um entrave, assim, quando foi para a parte pastosa, mas assim, quando você leva em consideração tudo que falam, todos os mitos que falam, né? Porque se você for ficar ouvindo que todo mundo fala, fulano fez bariátrica, engordou, fulano não sei o que, não sei o que. Gente, cada pessoa é uma pessoa, cada cabeça é uma cabeça, cada qual é acompanhado por um profissional diferente. Então,
tudo vai dessa rede de apoio que você tem lhe acompanhando, tudo vai da forma com que você está trabalhando a sua cabeça, se você tem uma psicóloga lhe acompanhando, porque eu acho que essa questão de trabalhar a cabeça também é muito importante, né, para você ter força de seguir nesse desafio, porque eu considero que seja um recomeço para minha vida, não só pessoal como profissional. Por quê? A parte pessoal envolve a saúde diretamente, né? Uma pessoa que daqui a pouco eu vou estar abandonando os remédios de pressão, a questão da diabetes vai ser um retrocesso, porque não vai mais ser pré-diabético, né? A questão do controle de carboidrato e dentre outras coisas. Então, o meu maior obstáculo e desafio que eu pensava que ia acontecer, doutor Rafael, era realmente com relação à alimentação, mas que graças a Deus tá tranquilo, tô me recuperando bem, né? Tô conseguindo já fazer algumas coisas aos poucos, não precisei ficar tipo 15 dias de cama em casa sem me levantar. Não aconteceu isso. Até porque uma das observações com relação aos gases, é que você tem que dar pequenas caminhadas, não pode ficar direto na cama, para aqueles gases serem eliminados e tal. Então, inclusive, tive apoio da minha cachorrinha, que é uma pincher, lá na rua, ó. A gente andava meio quarteirão, ela agora tá viciada. De manhã, de tarde, de noite, ela quer caminhar comigo na rua. Olha, ela Vai ter que caminhar. Já tá motivando. Quem Tá se deu de bem foi o motivando. cachorro. Aí ela vai, fica no meu pé até que a gente saia. É meio quarteirão que a gente anda, tu vai até a esquina e volta. Mas, tipo, é um ajudando. É um cachorro, é um pet, mas é o teu amigo que tá te incentivando. Eu acho que as pessoas têm que tentar se apegar também a isso, a algo que possa lhe motivar a ter essas novas atitudes. Seja o pet, seja o namorado, a namorada, enfim. Né? E também, se ninguém incentivar. Pegue vai, só com vai. Deus. Segue a gente, né? Principalmente a Grace, que a Grace já tá no fit. Vai Né? dar certo. Daqui a pouco eu chego no fit, mas enquanto isso, segue a Grace vai chegar aí. com tudo. Já tá com quantos quiser. quilos, Paulo? Em 14 dias, 14 quilos, né? Já foram 14 quilos. Sentiu fome, Paulo? Fome não. Só se eu não me alimentar nos horários que deve alimentar. Tu já sonhou que tava comendo? Ô, mulher, tô desejando meu franguinho ao molho. Não, mas tipo, sonhar. Tipo, nos primeiros dias eu sonhava que eu tava comendo batata frita e eu acordava desesperado, né? Porque a gente sabe que não pode comer, né? Aí eu, não, meu Deus, era desse jeito. Tive um sonho desse. Eu já. sonhava que eu tava comendo e não podia comer. Gente, é muito doido. Não, mas eu tô desejando meu franguinho ao molho. Senhor Jesus. Tá bem pertinho aí. Né? Tá pertinho, tá tranquilo. Amanhã lá não libera. Tá mais perto que longe. Libera, Rafa. Hashtag libera. Rafael, né? Eu faço uma campanha no grupo aí pra poder te liberar. Tem uma coisa assim, tu tá tendo um resultado maravilhoso, muito rápido, né? E você e a Sabrina, que é outra influencer, também perdeu peso muito rápido. Eu até falo assim, Sabrina, e você, não fiquem divulgando muito o peso que vocês estão perdendo, não, porque senão os outros Eu nem tô pacientes divulgando. ficam falando, ele já perdeu 14 Se quilos, eu perdi, comparando, né? Quem tá divulgando aqui são vocês. Eu nem na rede social tô perdi 10 quilos, eu divulgando. perdi 11 quilos, você tá sério? Calma, cara, cada pessoa é diferente, É. cada pessoa tem um processo muito diferente, né? Então, assim, as cirurgias são diferentes, o fato de ser homem ou mulher por questões hormonais, o resultado também é diferente, né? De ganho de massa muscular, de queima de gordura. E isso tudo tem que ser atendido, né? Da melhor forma possível. Para poder que o Técnicas, resultado... preparativos, é tudo completamente diferente, né? Sim, então, assim, as técnicas diferentes têm velocidades diferentes. E cada pessoa tem seu tempo e tem que ser respeitado. Então, quando é rápido demais, não é bom. Sim. Então, quando é lento demais também não é bom. E o papel da gente, da equipe, né, meio do Rafael, psicólogo, é tentar manter as pessoas numa boa curva de peso, que seja o padrão, né, que a média das pessoas tem, nem rápido demais, nem lento demais, para poder o resultado final ser maravilhoso para todos. Na verdade, eu nem divulguei nas minhas redes sociais sobre a bariátrica em si, né? Eu comecei a soltar meus vídeos da série Atitude Saudável. Aí o primeiro eu falei sobre mim, o segundo, né, eu falei da minha briga contra a balança. Aí no terceiro que eu revelei a questão da bariátrica, mas tipo assim, depois já de quase 10 dias de feita a bariátrica. Porque assim, eu não queria passar do dia a dia nos stories para deixar acontecer, deixar fluir, deixar eu sentir a minha reação do corpo, da minha cabeça, né, para ficar mais à vontade de liberando material e liberar com mais segurança para quem está acompanhando, para não ser só tô fazendo e tô soltando, Sim. só produzir. Hoje em dia melhorou muito. Antigamente tinha um preconceito muito forte contra a bariátrica, como vocês citaram, né? Que, com bariátrica é fácil. Eu quero ver perder sem bariátrica. Só Perder perdeu, na raça só mesmo. perdeu porque fez bariátrica. Então, assim,
Esse pensamento tá mudando um pouco. Então, assim, tem cidades que eu já operei muitos pacientes, cidades do interior, que são cidades pequenas, que a bariátrica começou a virar um status. Olha. Eita, Olha nossa, só. esse aí é paciente do Dr. Ibrahim. Então, assim, Ai. começou a virar uma comunidade assim, Aham. tão forte que começou a virar uma cirurgia de status no sentido de, não, se fez é porque tá se cuidando. Isso é porque bom, tá, porque tá vendo que a pessoa tá buscando exatamente, saúde, tá né? buscando saúde, tá preocupado, tá indo pra academia, então aí fez a bariátrica para poder ir pra academia e mudar aquele o sentido que da vida dele ali. Então, assim, eu percebi isso em pequenas comunidades, em algumas cidades menores, né, do que Fortaleza, que quando tem muita gente operado, que os resultados são bons, né, que eles veem, não, fulano, ciclano, minha família toda fez, são todos bem. Começou a mudar essa ideia de que antes era um tabu, era um estigma, era um preconceito ter feito a bariátrica para. Não, agora é um fator de a pessoa estar se cuidando. É porque ele está querendo melhorar de saúde, quer melhorar de vida. Então virou status ser operado, ter feito a bariátrica por questões de eu mesmo não. Esse aí tá na academia, tá ali, tá malhando, é porque como é status hoje em dia. Na verdade, depois da pandemia mudou muito isso, né? Então as academias estão todas lotadas, cada vez mais as pessoas se preocupam com saúde. E também aconteceu a mesma coisa com a bariátrica. Houve uma explosão de cirurgias bariátricas e tratamentos para obesidade após a pandemia e começou a mudar a conotação. Mas eu ainda dou conselho para alguns pacientes que estão no início do processo de fazer a cirurgia, de não contar para ninguém. Eu não contei. Porque ainda, infelizmente, existe muito preconceito. É uma forma de se blindar também, né? Contra os olhos gordos e contra A falação, as opiniões né, gente? sem fundamento. Isso né? é ver sem fundamento, né? O pessoal vem falar e não tem muito fundamento. É completamente diferente você conversar com profissionais que estão dentro do assunto. Quando, há 2 anos atrás, eu fui me consultar a primeira vez com o Dr. Ibrahim, eu fiquei muito seguro dos argumentos dele, das explicações dele sobre a técnica, bypass, sleeve, ele explicou, me deixou super tranquilo. Isso nos dá certa segurança para seguir com a cirurgia, ou seja, como for. Grace, eu acho que muitas pessoas devem chegar para você também preocupada de fazer uma cirurgia e ter que trabalhar, tipo, empresário. Eu sou empresário, mas sou acima do peso. Como é que eu vou parar a minha vida para fazer uma bariátrica? Eu acho que essa é uma dúvida muito frequente de quem nos acompanha. E como é que faz uma vida, quem tem vida corrida? Como é que dá para parar e fazer cirurgia? É mais rápido, né? Assim, hoje o processo está bem mais rápido. Tem como facilitar com consultas online, tanto minha como do nutricionista, do Rafael, do psicólogo. Então, nós temos vários pacientes de outros estados, de outros países, outros continentes, que a gente faz todo o acompanhamento online. Então, a pessoa não sai do ambiente de trabalho, consegue fazer as consultas. E todo o acompanhamento pós-operatório também online. Tem pacientes que eu só conheço no dia da cirurgia. Então, assim, tem pacientes que eu realmente foi todo online, eu venho, conheço no dia da cirurgia, venho para Fortaleza, eu opero, volta para a cidade e o pós-operatório faz todo online comigo, com o Rafael. Então, isso facilitou muito. E a possibilidade de ter um acompanhamento online só aconteceu depois da pandemia, porque antes da pandemia não existia teleconsulta. Verdade. Não existia o médico poder prescrever um remédio e mandar online e ter uma receita digital. E a pessoa usar aquela receita digital na farmácia lá em São Paulo ou lá em Porto Alegre, que hoje em dia é assim. Então, pós-pandemia, construiu-se todo um ambiente de consulta online, com receitas online que eram válidas no Brasil todo. Então, isso facilitou demais. Isso facilitou demais. A gente sabe que varia de paciente para paciente, doutor. Mas dá para dar uma média, mais ou menos? O empresário está assistindo aqui o podcast e quer saber... Vou fazer a cirurgia, com quanto tempo eu consigo voltar ao trabalho? Com quanto tempo, se ele trabalha pegando um pouco de peso, com quanto tempo eu consigo pegar peso? Pra gente esclarecer pra galera aí, pra tirar um pouco esses mitos também, já que também as tecnologias de cirurgia já avançaram tanto. Isso é uma dúvida super frequente, assim, depende muito do tipo de trabalho. Um trabalho mais computador, sentado, no ar-condicionado, às vezes com 4, 5 dias eu já libero. Então tem muita gente que, não, doutor, eu não posso faltar 1 semana ou 10 dias de trabalho, mas eu posso fazer home office? Pode demais. Então, assim, com 3, 4 dias você já vai estar apto para poder fazer o home office. Se for uma pessoa que dirige, né, que já se movimenta mais, tem que ir para o trabalho, eu já peço mais ou menos 10 dias. Né? Pegando peso, né? Já é um trabalho mais braçal, mais que pega peso, pelo menos 15 a 16 dias, que é quando eu libero para ir para academia.
Eu sempre penso, se pode ir pra academia, pode trabalhar. Pode trabalhar, né? Porque, pelo amor de Deus, se dá pra ir pra academia, malhar e tudo, não. É porque pode trabalhar. Óbvio, cada pessoa, tem nuances que tem que ver, mas a média é isso. Um trabalho mais computador, sentado, ar-condicionado, 4, 5 dias, home office também, né? E um trabalho mais pesado, puxado, com peso, depois de 16 dias. Então, um empresário que trabalha mandando, ele nem para. Então, assim, ele acorda da anestesia ali de tarde, já tá no WhatsApp ali, tomando as providências que tem que ser tomadas na empresa dele. Então, a minha publicitária, eu operei ela sexta-feira, hoje de manhã, segunda-feira, né? 2 dias depois, 3 dias depois, já estava aqui atuando e organizando aqui esse podcast, como é que tinha que ser feito. Então, assim, ela teve 3 dias de não trabalhar, né? Assim, de resguardo. Mas, assim, o que eu sempre toco na tecla também, muito em relação fisicamente, você tá muito bem, você tá muito bem. Eu tô, graças a Deus. Não tá andando, não tá sentindo dor, não tem náuseas, não tem febre, não é um resguardo de uma cesárea. Não é um resguardo de uma abdominoplastia que a pessoa fica toda enfaixada como se fosse uma múmia ali, se deitar na cama que precisa de ajuda para ir no banheiro, precisa de ajuda para tomar banho. Assim, no mesmo dia da cirurgia você já toma banho só, você já se levanta, já caminha no hospital. Então, assim, é uma cirurgia por vídeo, não tem corte, não tem pontos para tirar, é uma coisa só furinhos. Então, aquilo ali não incomoda tanto. Então, fisicamente vai estar muito bem. Eu peço o resguardo mais psicológico e para poder fazer a dieta corretamente. Porque a dieta dos primeiros dias é uma dieta líquida e tem os horários bem rigorosos. Tem que tomar naquele horário. Não importa. Então, 8 horas, 9 horas, 10 horas, tem que ser bem conduzido. Porque muitas vezes a pessoa está no trabalho e esquece. Porque tem os problemas do trabalho para poder resolver. Então, eu esqueci a minha dieta de 9 horas. Eu posso fazer 10? Não, pode não. Nem cabe. Não pode esquecer. É o período mais assim, crítico, então, né? na primeira Tem semana, que tem que os horários certinhos, assim, eu tinha que beber ali 50 ml 9 horas. Eu posso beber 100, 10? Não. Não vai pode, caber. Não vai caber. Então, assim, não pode esquecer. Então, tem que ser um trabalho que possibilite a pessoa não esquecer ou ter que conseguir seguir aquela dieta líquida, principalmente da primeira semana. A partir da segunda semana, já fica mais tranquilo, aí vai evoluindo, os horários ficam mais flexíveis, aí vai permitindo a pessoa ter uma atividade mais fácil. Essa observação é importante, porque às vezes quem nos acompanha fica falando, não sei quem fez engordou, mas será que ele fez toda a educação, tudo conforme segue o script, né? Aí depois fica botando a culpa Não adianta botar a culpa porque a bariátrica não me fez ficar magro. Não é a bariátrica que vai fazer você não ter magro. São suas atitudes, São mudanças de hábito. A gente era para entrevistar o Paulo, é tão entrevistador, né? Que ele já tá ele já tá virando aí. É mais forte do que eu. Ele já tá mudando aqui o negócio. É o Pode Paulo Cash. Mas eu queria fazer uma outra pergunta para vocês. Desculpa. Vou de novo começar com as mulheres, né? Grace, valeu a pena? Maria, demais. Hoje em dia eu fico dizendo, meu Deus, por que se eu pudesse eu tinha feito era antes? Porque foram 20 anos de luta para conseguir manter o peso, digamos assim, para me manter saudável. Mas é o que eu sempre digo, não importa se demorou, não importa, vá no seu tempo, né? O importante é você... no seu tempo e no de Deus, né? Exatamente, para você não ficar se comparando, né? Cada pessoa tem a sua trajetória, mas se você luta, né, contra a obesidade, né? Eu acho que você tem que ir atrás do melhor tratamento, né? Vai lá no Dr. Ibrahim, busca aí o que for melhor para você, porque o importante é você ter saúde, né, e autoestima. A cirurgia vale tanto a pena hoje em dia, com o tempo, já faz muito tempo que a cirurgia é feita, então muitas pessoas tiveram recidiva total do peso e ganharam o peso de novo. E tem uma coisa chamada cirurgia revisional, que a gente tenta melhorar a cirurgia, tenta otimizar ou transformar uma técnica na outra, sleeve, repete, na bipartição, né, que está explodindo. Então, assim, a pessoa confia tanto na bariátrica, deu certo, a pessoa reengordou e a pessoa quer operar de novo. Fala um pouquinho sobre isso, que eu fico curiosa. Que fez 3 bariátricas, eu digo, como é que é isso? Possível. Então, assim, você pode... são 3 técnicas iguais? Sim, ou pode transformar um sleeve num bypass, ou um sleeve numa bipartição, ou num sleeve plus. Então,
Você pode modificar o Sleeve Pro bypass. Max. Praticamente isso. Então, Eu queria assim, entender, Mica, será que o problema foi técnico ou é a pessoa que não tá... assim, a cirurgia foi tão boa pra pessoa que ela quer fazer de novo. Pois Assim, então. emagreceu, ficou ali 6, 10 anos magros, começou a engordar de novo. Volta pra mim, eu quero fazer de novo. Deu um jeito. Vamos fazer uma atualização vamos aqui. fazer um acocho que dê certo. Então, assim, poxa, a cirurgia foi tão boa na cabeça dessa pessoa que ela fez e ela quer fazer de novo, mesmo tendo reengordado. Isso é super comum. Toda semana eu faço 2, 3 revisionais. Tem Então, limite assim, de idade? Eu fiquei curioso. não, assim, hoje em dia, os limites de idade da cirurgia, antigamente, era 60 anos o máximo e 18 anos o mínimo. Há uns 2 anos mudou para 16 o mínimo e não teve mais limite de idade superior. E recentemente, há mais ou menos um mês, mudou de novo e a idade mínima é 14 anos. Então, assim, hoje em dia, a cirurgia pode ser feita com pessoas a partir de 14 anos. Mas o senhor já operou pessoas mais idosas de 60 ou mais? Já operei, sim, 72 anos. Foi? Acho que teve um de 70 e quase 80, viu? 70 e pouco. 70 e pouco, Foi. é maravilhoso. Então, sim, eu já operei paciente que chegou no consultório de cadeira de roda pela obesidade, Nossa. que hoje em dia ele chega dirigindo o próprio carro dele, sozinho. Então, ele era um idoso que só andava de cadeira de roda. No máximo, ele era tão obeso que ele subia da cadeira de roda, subia no andador para poder ir para a cadeira no consultório. Sim. Aí depois pegava o andador, voltava para a cadeira de roda e a filha levava ele para o carro. Hoje em dia, ele faz exercício academia, vai dirigindo o próprio carro sozinho. Não ficou magrinho, óbvio, até porque na cidade eu não faço uma cirurgia para poder perder 40, 50 quilos, mas devolveu a independência A qualidade que de ele vida não não. qualidade de tinha. vida. Não tinha, ele dependia A totalmente das liberdade, né? filhas, Nossa, porque a por liberdade cadeira de era roda, grande. não sai de casa. Hoje em dia, vai no mercado sozinho, vai no carro, 82 anos. Então, eu operei as filhas deles todos, então, assim, valeu a pena. Era 30 quilinhos ali, 25 quilos que ele precisava perder, que foi a diferença entre andar de cadeira de roda e poder voltar a dirigir o próprio carro e resolver a própria vida. A estética é uma consequência, sem- né? Sem- certeza. Tantos benefícios que a gente tem Ah, né, é. com o A emagrecimento. estética é o de menos. É o, Ah, É o nossa, de menos. a gente é muita coisa em Eu sei, questão. As pessoas não entendem. Tem gente ainda, porque é barato. Acho que barato é uma cirurgia estética, pelo amor de Deus. Não, e Tanto de mesmo que coisas seja, envolvidas. entenda. A pessoa quando tá na obesidade, é por estética. Eu costumo falar que elas andam próximas. Tá elas lá, podem não andar mas ela não totalmente tá em junto, primeiro, mas... ela tá lá. Exatamente. Mas, por exemplo, vou me operar por uma estética, mas é uma pessoa que normalmente é pré-diabética, é hipertensa, é obesa. Ela tem uma esteatose hepática. A motivação foi a estética? Não importa. Mas ela melhorou a saúde dela. E ela vai ganhar Entendeu? muita coisa antes. Então ela não vai Exatamente. ganhar só a É um estética. combo, né? Exato. Então, assim, o que eu falo é que a gente tem que se agarrar no que nos motiva. É. Então, se motivou, ela estava precisando, e o que motivou foi a estética, excelente. Meu amigo, quem sou eu para estar julgando aquela outra pessoa? É. Entendeu? Ela está fazendo um bem para ela, tá? Então, é isso. Eu acho que as pessoas, às vezes, elas julgam também até por inveja. São pessoas que não têm coragem, e eu já vi muito isso no consultório, pessoas que julgam o coleguinha e não têm coragem. E são pessoas que precisam. Então é muito comum a pessoa chegar e dizer assim: ai, tu vai se operar, mas tu nem precisa. Ou então julga. E às vezes Bariátrica até aquela eu, pessoa que né? falou, ela é quem mais precisa. Mas ela quer desmotivar aquela pessoa, às vezes por inveja, que aquela pessoa vai conquistar saúde, bem-estar, liberdade, qualidade de vida, né? E aí termina meio que saindo aqueles comentários Clássicos. impróprios. E aí vem a pergunta também para o Paulo, certo? Paulo, eu digo, Paulo, tudo na hora de Deus, né? Você apareceu Eu falo muito isso há também. 2 anos. Eu falo muito isso para os meus pacientes. Há 2 anos você foi, infelizmente não deu certo. Talvez você não estivesse tão preparado quanto hoje, Certeza. certo? Como pessoa, como o desejo também dessa mudança, né? Eu digo que às vezes é um desejo que não é um... Eu digo, tem muitas vontades, mas poucos desejos, né? Então, assim, você tá recém-operado aí, 14 dias. Hoje,
Tu se arrepende de algo? Nada, de forma alguma. Talvez eu me arrependa de não ter feito antes, como diz minha amiga Mirlene Borges. Fala, você vai se arrepender. A Mirlene Borges já tem uma clínica de estética, né? Ela sempre me apoiou, né, a fazer a bariátrica desde 2 anos atrás, né? Por quê? Porque ela me via uma outra pessoa depois da cirurgia. E é isso que eu tô já me vendo já. Uma outra pessoa depois da cirurgia. Com mais qualidade de vida, me sentindo bem psicologicamente, né? Sabendo que eu vou chegar nos cantos, não vão ficar me olhando de torto. Vão olhar agora admirado. Eita, gato! Eita, porra! Tá mais novo, né? É. Cuidado, vai ter confusão em casa. Vai ter. Tem muita confusão em casa. Né? Mas é isso mesmo, né? Aquele olhar com preconceito nos abalava muito psicologicamente, né? E agora a gente chega com a certeza de que vai estar com o corpo legal, com a saúde tudo em ordem, porque outra coisa também da saúde que me mexia muito, ia na emergência por conta de pressão alta, aí quando chegava lá, não achava mais minhas veias, tá aqui tudo roxo, que o povo não acha que eu sou gordo demais, aí não acha as veias, e isso acaba mexendo também com a gente, né? Quando não ficam cutucando lá e dentro Tu se prepara, que quando tu emagrecer mais, que tu ficar fitness, você começa a ver, tá se achando. Tá se achando o fitness, é desse jeito. O pessoal não quer ver a gente bem impressionante. Tem uns furinhos da bariátrica, né? Aí o Paulo ele tinha um desejo especial. Ele não queria ficar com 2 umbigos. Aí eu falo, relaxa, cara. Não estou com 2 umbigos. Ele falou que ia botar 3 em vez de 2. Mas estou só com um umbigo só. Tudo, né, gente? Ficar... Aí tem gente que diz assim, ele tinha um trauma. Os furinhos. Ele tinha um trauma interno aí. Do influencer que ele seguia aí. Porque um dos furinhos ficou em cima do umbigo e parecia... A pessoa emagreceu e ficou lá, os 2 umbigos da pessoa, um cima e embaixo. Pronto, quase isso. Uma tatuagem, alguma coisa. Não, né? Ele foi anestesiado, né? Tava sedado, aí meu anestesista Ibrahim, ele falou que eu não falei contigo antes de anestesiar, né? Que ele não queria ter 2 umbigos. Foi, eu falei antes da cirurgia. Antes de tomar anestesia, ainda fala assim pro doutor Ibrahim, não quero 2 umbigos, ele já entendeu o que é. Aí eu já sei o que é, pode deixar. Deixa eu aproveitar só fazer uma observação aqui, que eu tô fazendo, como já comentei, essa série Atitude Saudável. Por mais que eu seja um bariátrico, tenha feito a cirurgia bariátrica, mas acima de tudo, né? Inicialmente a gente tá falando muito da bariátrica lá na série, mas a intenção nossa e da Joyce, acredito também, é inspirar as pessoas para ter novas atitudes na vida, né? Novas atitudes que levem uma qualidade de vida melhor, né? Se vai ser com a bariátrica, se vai ser fazendo uma musculação, uma funcional, o que for, né? A gente quer que quem tá aí e não tá se sentindo bem, Reage que dá tempo. Acho que dá tempo, porque depois que morrer não dá mais tempo de resolver a vida, não. Então, vocês estão acompanhando a gente aqui, procure os profissionais adequados, né? A gente está dando nossas referências, porque são pessoas que estão nos acompanhando e realmente eu sinto segurança quando estou com o Dr. Rafael, com o Dr. Ibrahim, por isso que eu converso muito com eles, na minha série eles estão aparecendo lá, nós estamos batendo papo lá, mas acima de tudo, a intenção da série, a intenção dos meus vídeos é inspirar quem está acompanhando a mudar de vida, continuar a vida obeso, sem saúde, com pressão alta, não rola. Tem que acordar para a vida e seguir. Desmistificar um pouco esse negócio de barato, que a gente tem medo, né? Muito medo, uma série de preconceitos que hoje em dia já... Você já bateu aqui o tempo. Rafael, fazer suas considerações finais aí do podcast. O que eu quero falar, assim, que apesar de todas as dificuldades, obstáculos, até para tomar a própria decisão para a cirurgia, né? A gente sabe que não é fácil. Então, quando a pessoa chega a decisão da cirurgia, ela já veio de inúmeros tratamentos, inúmeras tentativas, vários fracassos, e que se é uma carta, se é uma possibilidade, se é uma oportunidade, por que não? Por que não usá-la? Então, que as pessoas elas tenham menos preconceito, que elas passem a entender mais, né, para que elas busquem qualidade de vida, saúde, bem-estar. E isso é o objetivo também aqui do podcast, né, que é desmistificar um pouco da cirurgia.
Doutor, antes de finalizar, doutor Ibrahim ou Rafael, fala pra gente aqui dos suplementos aqui da Supler, compartilha com a gente um pouco das informações, dos benefícios que eles trazem pra gente também, que estão aqui nos apoiando. A gente tem uma linha completa para o pós-bariátrico com whey protein, creatina, os polivitamínicos, tanto para o cabelo como o multivitamínico, que é já de praxe que os pacientes usam. Tem a linha pro recém-operado, né, que são os caramelos polivitamínicos. A gente já lançou essa linha vai fazer uns 6 meses, então começamos a divulgar. Foi uma linha toda pensada para os pacientes bariátricos. E da onde surgiu essa ideia? A gente percebeu que no mercado as vitaminas não eram feitas para o bariátrico. A gente tentava adaptar ali algumas marcas que eram geralmente feitas para alguns esportistas, era feita por halterofilista, era o atleta de alto rendimento. Nossos pacientes não são atletas de alto rendimento. Então, os suplementos meio que não casavam com eles. Enjoava, vomitava, não batia bem no estômago porque dava ali uma certa gastrite. E percebendo esse problema, a gente desenvolveu uma linha totalmente voltada e desenvolvida para o paciente bariátrico e não para o paciente, para aquele atleta de alta performance que está tendo uma aceitação maravilhosa. A gente começou esse trabalho de divulgação, vocês como divulgadores também vão começar, e é uma linha que já é sucesso lá na clínica que a gente quer espalhar para o Brasil todo. Na verdade, já estou usando já o whey já e é delicioso, muito bom. É muito bom, sim. Uma coisa que a gente ficou muito... que a gente procurou bastante atenção foi na palatabilidade. O paciente bariátrico, ele tem um paladar muito específico. Tanto porque, assim, ele vem da obesidade, como também a gente via que as vitaminas, por mais que fossem mastigáveis, elas são intragáveis, né? Então, assim, são bem difíceis. Então, parece que eles fazem, vamos fazer porque tem que ser mastigar. Mas parece que quando fizeram, ninguém quer mastigar, né? Eles não mastigam para entender o sabor daquilo, entendeu? Uhum. Então, assim, terminava tendo uma dificuldade de suplementação. E aí a gente procurou desenvolver ideias, né? Nossas até com os feedbacks dos pacientes, né? Então, antes de colocar no mercado, a gente mostrou para alguns pacientes, testamos, enfim. Nossa. Então, assim, justamente pensando em cada detalhe. Todas as nossas vitaminas são com minerais quelados, que é para melhorar a absorção do paciente bariátrico. Nossa vitamina nossa vitamina B12 tá no limite das prescrições, entendeu? Justamente também vendo a necessidade, zinco em quantidades apropriadas. Então, todas as vitaminas que o paciente bariátrico ele tem uma necessidade maior, no nosso polivitamínico, essas vitaminas elas são aumentadas. Nossa. Lógico que respeitando toda a legislação, né? Então, assim, a gente não pode só aumentar, a gente também tem que respeitar os limites da legislação. Claro. Mas dentro do que foi possível, a gente colocou, né, as doses mais elevadas. Que massa. Falta tuas considerações finais. Deixa sua consideração as minhas? final. Vixe, Maria, já falei tanto. Agradecer aí o convite, né? Estou muito feliz de estar aqui compartilhando conhecimento e experiência, né? Conhecer aqui a Grace pessoalmente é uma honra, né? Já lhe acompanho, já é uma honra. E você que está acompanhando aí, me segue lá no Instagram, Paulo Divulgador, acompanhar a série Atitude Saudável, que o que a gente puder fazer aí para inspirar as pessoas a terem novas atitudes, faremos isso sim, com certeza. Grace, vai falar no teu Instagram, mas pode falar teu Instagram também? Vamos lá, o meu é @GraceFeijão, tô no Instagram e no TikTok também, fazendo graça, compartilhando aí também motivação, enfim. E o que eu tenho para dizer aqui, primeiramente, agradecer o convite, né? É uma honra também conhecê-lo pessoalmente. E você aí que está nessa luta contra a obesidade, não acho que está tudo perdido não, viu? Acredite que sempre é possível mudar, procure bons profissionais, temos aqui. E não ache que você não tem solução, que você não tem jeito, silencie as críticas, silencie os julgamentos.
tome uma decisão e mude aí pela sua saúde, pela sua autoestima, porque vale muito a pena. Só não tem jeito depois da morte, né? É isso aí, Enquanto você cara. tá vivo, meu amigo, vai Tem atrás. jeito, né? E, assim, pra finalizar, assim, eu quero agradecer a presença de vocês dois, né? Então, foi um papo bem leve, bem divertido aqui, com um toque de humor em relação a essa vida do bariátrico e como foi a decisão. E só isso mesmo, agradecer e bola pra frente. E bora que bora. Tchau, tchau. Tchau.